Bem-vindo a mais uma aula do curso de MuleSoft do zero ao developer. Na nossa agenda de hoje, nós vamos ver um método HTTP do tipo PET e vamos ver a diferença entre o método PET e o método PUT. Quando eu inicialmente falei sobre os métodos HTTP, nós vimos esse quadro à esquerda, onde nós falamos da terminologia CRUD, que é Create, Read, Update e Delete. E comentamos que para cada uma dessas ações havia um método HTTP correspondente. Porém, para o método Update, que é o atualizar, nós temos dois métodos HTTP que funcionam de forma diferente. Um deles é o PUT, que nós vimos, e o outro é o PET. E existe uma diferença entre cada um deles que é necessário nós entendermos. Vindo para esse quadro à direita, nós temos uma representação das suas similaridades e suas diferenças. Por exemplo, o método PUT ele não faz atualização parcial do recurso. Já o método PET ele faz a atualização parcial do recurso. O método PUT ele tem um maior consumo de banda de internet, digamos assim, enquanto o método PET tem um consumo menor. Uma característica do método PUT é que, para um determinado recurso, quando você está executando a ação, você pode atualizar este recurso caso ele exista, ou caso ele não exista, você pode, neste momento, criar o recurso. Essa é uma característica do PUT que não é permitido no PET. O método PUT, ele é dito por ser idempotente, que significa que você executando várias operações idênticas de forma repetida não vai gerar nenhum efeito colateral no servidor. Já o método PET é dito por não ser idempotente porque execuções repetidas podem gerar efeitos colaterais no servidor. E nenhum dos dois métodos são ditos safe ou seguros, porque ao enviar dados para o servidor, sempre existe um risco se esse dado ele não for tratado de forma corretamente. Então, uma característica importante que nós vamos frisar aqui é que o PUT ele insere um novo recurso ou atualiza o recurso caso exista. O PET ele atualiza o recurso com uma atualização parcial. Nós vamos ver o que é isso. E o idempotente é justamente o que nós tratamos, que tem a propriedade de poder ser aplicado mais do que uma vez, sem que o resultado final seja alterado. Neste caso, o PUT é idempotente e o PET não é. Eu diria que as principais características que nós devemos deter atenção aqui é proporcionar atualização parcial, temos que ter em mente a questão do consumo de banda e a criação de recursos. Estes são, para mim, as três características principais que devemos ter atenção. Então vamos lá. Na prática, como é que funciona? Eu disse que o PUT ele faz a atualização completa do recurso. Então, se eu tenho um recurso pessoa e esse recurso ele é composto por 4 campos, por exemplo, e eu desejo fazer a atualização de um campo, no meu caso eu quero alterar o e-mail do Tom Hanks, no método PUT eu tenho que passar toda a entidade, todo o recurso, mesmo que eu vá atualizar só o e-mail. Para um recurso pequenino como esse, não faz muita diferença a questão do consumo de banda. Mas agora imagine um recurso que tenha 30 campos, alguns destes campos contêm informação longa. Então, quando você junta tudo isso, o método PUT
ele tem uma carga, um payload muito maior, mais pesado de ser processado. E lembrando que eu tenho que enviar toda a entidade, mesmo eu querendo fazer a troca apenas do e-mail. E como eu disse, o método PUT ele pode fazer a atualização e caso o recurso não exista, ele pode ser criado. Então, dois códigos de resposta que poderia ser dado para uma operação do tipo PUT poderia ser o 201, que é o created, criado, ou seja, não existia no servidor e o recurso foi criado, ou o recurso foi atualizado, mas você não tem a necessidade de retornar nenhum dado, que é o 204 no content. Nós vamos ver como agora o PET se diferencia do PUT. No PET, eu tenho a mesma entidade pessoa e eu quero alterar apenas o e-mail. Então, para o PET, eu posso, na minha execução, na minha chamada, enviar apenas o e-mail. Isso torna a execução muito mais leve. Mas se você fizer isso com o método PUT, está errado. Nesse caso, você tem que usar o método PET. Então, para o método PET, nós enviamos o payload, que é o conjunto de dados que vai ser enviado ao servidor, apenas com aquilo que eu efetivamente necessito modificar. Então, como eu não tenho criação, eu só tenho a modificação, o código de retorno, o response code que eu teria para essa operação seria um 204, que é o no content. Dessa forma, nós chegamos ao final desta aula, entendendo melhor a diferença entre PUT e PET e quando deve-se usar cada um deles. Muito obrigado e eu te vejo na próxima aula.